Dá para ficar em pé mais um pouquinho para a gente ler a passagem? Vamos abrir então no Evangelho de São João, capítulo 10. Evangelho de São João, capítulo 10. Amém? Ô misericórdia. Ajuda o irmão aí do lado, gente. Evangelho segundo São João, capítulo 10. Vamos ler juntos? Até o versículo 11. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas. E as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Pode beijar sua Bíblia e se sentar. Meus irmãos, nós não estamos refletindo hoje sobre um bom pastor. Nós não estamos refletindo hoje sobre um pastor que era bom. Nós estamos refletindo hoje sobre o bom pastor. Um bom pastor cuida do seu rebanho. Um bom pastor protege o seu rebanho da comida, da água. Só que o bom pastor, que é Jesus Cristo, dá a vida por seu rebanho. Essa é a diferença. Ele não só cuida, ele não só dá refrigério, ele não só protege, ele não só alimenta, mas ele dá a vida. O nosso Senhor deu a sua vida. O Pai não poupou a vida de Isaque, filho de Abraão, mas não poupou a vida do seu único filho. O Pai que te ama tanto, e hoje em dia é muito difícil de falar desse amor, hoje em dia é muito difícil pregar esse amor, porque o amor está banalizado, é muito difícil. Mas o Pai nos deu o seu único filho para morrer por nós. Mas esse Jesus Salvador não é simplesmente
uma salvação generalizada. Jesus veio para salvar o homem, a humanidade. Sim, ele veio para salvar a humanidade. Mas diz aqui no versículo 3, ele chama as ovelhas pelo nome. Você não é um no meio de uma multidão. Eu não passo desapercebido diante de uma humanidade inteira que Jesus salvou. Ele é o meu Salvador. Ele é o Salvador da Fabiana. Ele quem me salva. Diz a palavra, Deus conhece até o fio de cabelo que cai da sua cabeça. Nada acontece sem que Deus saiba. Diz o Senhor ao profeta Isaías, eu te formei no ventre da sua mãe, eu já te conheci, eu já te amava. Nós somos únicos para Deus. Jesus é o Deus que salva. Jesus é o Deus que expõe a sua vida. Diz a palavra, Jesus é o pastor que vai à frente do rebanho, que enfrenta os perigos pelo rebanho, que protege o rebanho. Meu irmão e minha irmã, hoje você pode estar aqui nessa noite, porque um dia, o teu bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, te tirou da boca de um lobo. Você pode estar aqui hoje, eu não sei por quais redis você passou. Deus sabe. Quais os redis que você visitou? Quais os lugares que você andou? As feridas que você traz com você? A sua história só Deus sabe. Mas Jesus, como nós cantamos aqui, foi lá com a sua destra e te tirou da escuridão. Jesus foi lá e te tirou da boca do lobo e te trouxe aqui. É o pastor que cuida, é o pastor que afaga, é o pastor que, como já houve aqui várias curas, Jesus não se cansa de curar. É amor inesgotável nosso Senhor. Mas nós precisamos começar a discernir a voz do nosso pastor. O que está acontecendo hoje em dia é que nós não estamos entendendo e discernindo quem nos fala. Nós não estamos entendendo qual é a voz do nosso pastor e qual é as vozes do mundo que estão ao nosso redor. Está causando confusão na nossa alma. Hoje o mundo está muito... entristece muito o coração do nosso Senhor. Nosso Senhor, o coração dele sangra constantemente. Não sangrou só na cruz. Sangra constantemente, porque o individualismo está exagerado. Se Deus te trouxe aqui hoje, é para te mostrar que como Ele deu a vida, Ele quer que você também dê a vida. Será que eu estou disposta, você está disposto a dar a vida por alguém? A dar a vida por um rebanho, por um grupo que Deus te confiou? Todos nós aqui temos um pequeno rebanho, a qual Deus nos confiou. E esse pequeno rebanho se chama família. Sabe, essa palavra é muito rica. E eu poderia ficar só aqui dizendo que Jesus te cura, que Jesus te ama, mas Deus quer muito mais que isso. Hoje em oração o Senhor dizia muito forte no meu coração, é preciso dar a vida. Não dá para ser cristão e não servir. Jesus viveu a kenosis, o aniquilamento total. Jesus é Deus. Jesus aniquilou-se até a morte e morte de cruz. Hoje nós vivemos uma vida assim, eu mereço um bom casamento, um homem que me ame, que me trate bem, eu mereço viajar uma vez por ano, eu mereço um trabalho assim, eu mereço. Jesus teve o que merecia. Jesus, sendo Deus, teve o que merecia. Será que Ele mereceu tudo o que Ele passou? Mas Ele aniquilou-se, Ele
expõe a vida pelo rebanho, Ele dá a vida, e o que está acontecendo é que nós estamos querendo tudo para nós e não estamos mais conseguindo dar a vida. Nós conhecemos a voz do nosso pastor. Como que nós conhecemos a voz dele? Conhecendo a palavra. Jesus Cristo é o Logos do Pai, a palavra. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus é a palavra. Quanto mais nós conhecermos a palavra, mais nós conhecemos Jesus. Padre Léo dizia assim: você não pode dizer que você tem intimidade com uma pessoa se você não conhece o coração dessa pessoa. Nós conhecemos e apuramos os nossos sentidos para conhecermos a voz do pastor, conhecendo a palavra e em oração. Na oração, no silêncio. Meus irmãos, no versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Aquele que entra por esta porta encontrará verdes pastagens. Só que Jesus está dizendo, Ele é o único caminho, Ele é a porta que nos salva, Ele é o único caminho para o Pai. Diz a palavra de Deus, Jesus é o fundamento da nossa fé. Ok, Jesus é o fundamento da nossa fé. Onde não está Jesus Cristo, não tem como nós entrarmos por essa porta, porque a porta é Jesus, não tem outra porta. É Jesus, Ele diz, eu sou a porta. Mas será que Ele está se referindo somente à eternidade? Será que Ele está se referindo somente ao céu, à vida eterna? Aquele que entra pela porta, aquele que entra em oração, aquele que adentra o coração de Jesus em oração, encontra verdes pastagens. Você está precisando encontrar verdes pastagens? Entra na porta. Entra em oração. Entra em intimidade. Não podemos mais continuar a viver sem uma vida de oração. Não dá. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Porque o nosso pequeno rebanho precisa que você seja homem e mulher de oração. É um rebanho que Deus te confiou, a tua família. É em oração que nós vamos discernir. Se nós não entramos na porta, nós ficamos do lado de fora. E do lado de fora nós corremos risco. É perigoso ficar do lado de fora. Quem não ora, quem não tem vida de oração, corre riscos. Muitos riscos. De achar que tudo é normal, de achar que tudo está bem, de achar que tudo leva a Deus. Nós precisamos entrar no coração de Jesus e ali ficar. São Bernardo dizia assim: tudo você pode delegar, toda função você pode delegar, menos a oração. Tudo. Hoje os pais terceirizam tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, tem coisas que não dá para terceirizar. Filho não se terceiriza. Isso que está acontecendo hoje em dia. Eu conheço pessoas que trabalham com o meu marido, que já trabalhou conosco, que até levar a criança no médico é a babá que leva. Nós precisamos tomar essa consciência. Tem coisas que não se terceirizam. É o teu rebanho. O Senhor gritava no meu coração: é preciso dizer aos meus que estão lá, as minhas ovelhas, que eu os salvei. Mas eu os salvei para que eles salvem o rebanho deles. Me corta o coração quando eu vejo crianças na rua o dia inteiro, sem comer direito nada, e a mãe sentada na calçada fofocando com a vizinha. Ah, porque eu estou desempregada, porque a vida é difícil. Põe a mão no arado, põe o joelho no chão, reza, luta pelo teu filho. Luta pela tua família. Não é fácil, mas você precisa orar. Você precisa enfiar a mão também na boca do lobo.
O Senhor diz na palavra: eu te livrei da boca do leão. Para que você também defenda a tua família, proteja a tua família, proteja teus filhos, teu casamento, tua vida, como estiver. Deus te pede isso nessa noite. O demônio tem atacado coisas preciosas, puras, que são nossas crianças. E nós precisamos estar em oração e precisamos ouvir, conhecer. Se nós não conhecemos a palavra, se nós não temos vida de oração, nós não conseguimos discernir. Ah, Fabiana, mas eu trabalho muito, você não sabe como que é a minha vida. Olha, eu sei. É muito difícil encontrar um tempo para orar. Santa Teresa d'Ávila, reformadora do Carmelo, ela viajava muito. Ela trabalhava demais. E ela, uma mulher de oração mística, ela fez da carruagem dela um lugar de oração. E ela chamava a carruagem dela de mosteiro ambulante. Ela aproveitava as viagens que ela fazia para falar com Deus, para escutar Deus. Quantas vezes o meu carro é uma igreja, eu estou dirigindo, eu estou orando. Desliga o rádio. Desliga o celular. Na sua hora de almoço, desliga o celular. No seu trabalho, não tem tempo para nada. Naquele intervalinho, nem que for no banheiro. Gente, Santa Teresa, uma vez, estava no banheiro fazendo suas necessidades, e o demônio cutucando ela assim: isso é lugar de rezar? Toma vergonha. Onde você está? É aí que você reza para o seu Deus? Ela falou assim para ele: o que sai daqui para baixo é para você, o que sai daqui para cima é para Deus. Não fique buscando oportunidade para orar. Nós precisamos apurar os nossos ouvidos, apurar os nossos sentidos para ouvir o pastor. A doce voz do pastor, meus irmãos, é doce, é amor que você se derrete diante dele, não tem como não amar Jesus. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós amamos Jesus. Um deficiente físico que não enxerga, ele vai apurar os ouvidos e ele vai ouvir melhor do que você que enxerga, é ou não é? Você acaba desenvolvendo outras habilidades. Ele pode escutar o mínimo ruído que nós não escutamos. Nós precisamos apurar os ouvidos da nossa alma, escutar a voz do Senhor. Nós estamos no mundo e são muitas vozes, é muito barulho. Sabe, uma vez eu ouvi uma frase assim: o poeta, o artista e o profeta têm uma coisa em comum: eles enxergam além do óbvio. O poeta vê muito mais do que uma letra, o artista vê muito mais que um rabisco. Carlos Drummond de Andrade mesmo falava: tem uma pedra no caminho, no meio do caminho tem uma pedra, tem uma pedra no meio do caminho, não é assim? O que eu faço com essa pedra? Aquele que é de Deus olha a pedra e não enxerga uma simples pedra, enxerga uma oportunidade de construir, de crescer. O profeta, aquele que escuta a voz de Deus, enxerga além do óbvio. Se um turista, uma cidade turística, a prefeitura fala assim: não leve o turista para a rua tal, não leve o turista no restaurante tal, senão ele não volta mais. Será que o turismo, se você vai de turismo no Rio de Janeiro, eles vão passar com você no meio da favela? Não, eles vão mostrar o Cristo, eles vão mostrar o Corcovado, né? Porque senão o turista não volta. A gente precisa enxergar além do óbvio. A gente precisa ver além. Isso é um olhar de fé, de quem conhece Deus, de ovelha que tem dono. Você está escutando a voz do teu dono? Gente, é uma voz doce, é uma voz amorosa, é uma voz que toca a alma. Mas nós precisamos conhecê-lo.
O que é certo, meus irmãos, é certo mesmo que ninguém faça. E o que é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. A gente precisa ter essa consciência. Só porque todo mundo faz não é o certo, é. Nós precisamos deixar a palavra de Deus cair no coração, ouvir a voz do Senhor. O Senhor que nos pede para defendermos as nossas famílias. Você sabe que a família é o lugar que nós mais podemos exercitar o amor, o dar a vida. Você que é pai, você que é mãe, hoje em dia a mulher não amamenta porque cai o seio, por causa de estética, não tem mais filho por causa disso, daquilo. Tudo tem um motivo, tudo tem um motivo. Nós precisamos enxergar, ouvir, discernir e defender a nossa família em oração. E aqui eu quero dar um testemunho que teve um momento na minha vida, de 2011 para 2012 até 2014, foi quase 3 anos, que minha família passou uma dificuldade tremenda, tremenda. Nós fomos tentados de todas as formas, todas as formas. Mas eu vou aqui me fixar em uma. A dificuldade financeira. Nós só não passamos necessidade porque Deus é fiel e providente. Nesse período, nós passamos muitas humilhações. Eu chorava muito, rezava, meu marido também. A gente ajoelhava para rezar e pedir forças antes de sair para trabalhar. Ele chorava, eu chorava, diante dos pés de Nossa Senhora do Carmo. Porque assim, tudo que ele ganhava, pagava juro de dívida. E não sobrava nada, nem para a gente comer. Às vezes faltava alguma coisa em casa, às vezes minha irmã mesmo via que as crianças estavam querendo alguma coisa, eu não tinha nada, a geladeira vivia vazia, ela aparecia lá em casa com fruta, com coisas assim, né? Porque estávamos passando muita necessidade mesmo. Muitas vezes ia no mercado, deixava a compra lá, porque o cartão não passava, aí chegava em casa meus filhos, mãe, cadê a compra? Não tem lanche. Eu falava, filho, ficou no mercado, mas a mamãe, aquilo dentro de mim, era uma dor indescritível. Eu orava muito, clamava a Deus, eu falava, Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor vai prover, o Senhor vai nos livrar disso. Meu marido viajava, o cliente pagava o hotel, então ele comia tudo que ele podia no café da manhã, porque ele não tinha dinheiro para comer o resto do dia. Ele ia dormir sem comer. Ele não tinha R$10, R$15 para comer uma coxinha. Eu também não tinha. Se me pedisse R$5, eu tinha que falar não, que eu não tinha. E assim foi a nossa vida, durante esse período. Muita dificuldade, só problemas. A gente tinha um apartamento em Ribeirão Preto, só problema com o inquilino que não pagava, destruiu o apartamento, dívida, olha, tudo que vocês imaginavam. E naquele período, eu resolvi trabalhar, entrei numa loja, só que nessa loja a gente trabalhava de segunda a domingo, folgava a cada 15 dias. Meu marido se desdobrando para trabalhar cada vez mais, para pagar juros de dívida, e não ficava em casa nem de fim de semana. E eu, trabalhando que nem uma doida, também não ficava em casa nem de fim de semana. Conclusão, meus filhos ficaram sozinhos. O Enzo tinha, na época, 5 para 6 anos. E ele começou a ficar doente, a gente naquela dureza, e ele vivia em hospital, ligavam da escola no meu trabalho, corre para cá que seu filho está vomitando, ele vomitava demais, ele saía curvado assim da escola, ai mãe, passava a madrugada com ele no hospital, e reviravam ele e nada, não achavam nada. Os médicos falavam, meu Deus, não é possível. E assim foi, aniversário de criança, ele saía, as mães me ligavam, Fabiana, corre que teu filho está vomitando, babando aqui. E era direto isso. Do nada, não me lembro agora como, caiu um livro nas minhas mãos. Um livro de psicologia.
E esse livro dizia assim, que quando a criança está passando por uma carência muito grande, de mãe, ela sente uma dor no estômago como se fosse um soco no estômago. E ela sente essa dor física mesmo, não é um imaginário, é uma dor física. E ela chega a se curvar, vomita muito, era descrevendo o que o Enzo passava. Aí um dia eu entrei no quarto assim, eu briguei muito com Deus, briguei muito. Eu falava, Jesus, o que o Senhor quer de mim? Eu chorava, e eu falava, o que o Senhor quer de mim? Me fale agora. Porque eu não sei o que eu faço. Eu tenho que trabalhar, meu filho está doente, precisa da mãe, meu marido não para em casa, o que eu faço? E, numa dessas brigas com Deus, Ele me disse em oração, sai do teu trabalho, que eu vou providenciar na vida do teu marido. Eu falei, você está brincando comigo, Senhor? Está brincando comigo. Nessa situação, eu tenho que sair do meu trabalho. Minha mãe vai achar que eu sou doida. Minha família, ninguém vai entender nada. E o Senhor me deu uma visualização de um diapasão. Olha como Deus é delicado. Olha como que o pastor fala com você na sua linguagem. Ele não vai me dar uma visualização de um instrumento cirúrgico. Não, ele vai me dar naquilo que eu conheço. Diapasão é um instrumento de afinação. Quem é músico conhece. Hoje nem se usa mais. Antigamente a gente usava. É um instrumento pequeno, mas ele emite uma nota, um som que o instrumento é afinado em cima daquela nota. Mas é um instrumento pequenininho, mas o som que ele emite é grande. E o Senhor falava assim, do pequeno eu farei muito. Eu vou abençoar o trabalho do seu marido. E ali Deus me pediu uma prova de fé. Eu chamei meu marido, conversei com ele, falei, olha, Deus falou isso, mostrei confirmado na passagem, do pequeno nascerá uma grande tribo, não sei o que lá, e só confirmado na passagem. Aí eu conversei com meu marido, ele falou, Bia, sai do teu trabalho, fica em casa com as crianças, você vai me ajudar no meu trabalho. Aquilo que eu pago para fazer, eu não preciso pagar, você me ajuda, e nós vamos desse jeito, e vamos deixar Deus fazer. Aí reunimos a família, falei para as crianças, ó, o que vocês preferem? Que a mamãe continue lá trabalhando? E também não resolvia muito, porque eu ganhei muito dinheiro lá, mas não servia para nada também, porque era para pagar juros de dívida. E aí as crianças falavam assim, não, mãe, a gente prefere uma vida mais apertada. Eles falaram para mim, eu prefiro, mãe, a gente não sai, a gente não faz nada, mas eu quero que a senhora esteja em casa. Aí, tomei a decisão. Saí da empresa. Naquela época, me ofereceram outras coisas, mudar de loja, não trabalhar de domingo, enfim. Mas eu dei um passo na fé. Eu escutei a voz do meu pastor. Era o que ele pedia para mim, pode ser diferente do que ele peça para você. Ele me pediu aquilo. E começamos a trabalhar juntos, eu em casa, e a dificuldade continuou, mas aí aos pouquinhos Deus começou a dar cada vez mais trabalho, meu marido viajava menos, trabalhava mais por aqui. O apartamento lá, conseguimos vender uma coisa que era quase impossível, porque tinha 1000 cláusulas, 1000 hipoteca, 1000 coisas. Gente, conseguimos vender o apartamento, pagamos nossas dívidas. Deus começou a multiplicar o trabalho do meu marido de uma forma que vocês não fazem ideia. E eu ajudando ele, como ele diz, né, a lojinha começou a crescer, e eu ajudando ele em casa. Meu filho nunca mais pegou uma gripe. Hoje ele vai fazer 11 anos. Deus é fiel. Seja o que for que você esteja passando hoje, oração. Oração é escuta. Se você não ora, se você não entra na porta, que é Jesus Cristo, não tem como saber o que Ele quer de você. O mundo vem com muita coisa. Várias pessoas me diziam, olha, você fica fazendo tudo isso para os seus filhos? Gente, muitas pessoas me falaram isso. Você fica fazendo isso aí para os seus filhos, olha, eles vão crescer e vão te largar. Eu falei assim, o problema é deles, não é meu. A minha parte é dar a vida. Mulher, marido, está na palavra de Deus. Dar a vida para sua esposa como Cristo deu para a igreja.
Você está dando a vida para sua esposa? Mulher, você está dando a vida para o seu marido ou você está indo em onda feminista? Imagina, ele que esquente o prato dele, imagina, ele que faz. Gente, é dar a vida, é servir. Jesus veio para servir, quem sou eu? Olha como a mentalidade do mundo confunde. Jesus é Deus e veio para servir. Quem sou eu para não fazer? Quem sou eu? Se é uma oportunidade que eu tenho de servir, meu marido chega cansado, tudo bem, eu também trabalho o dia inteiro, mas não tem problema. Vou lá, esquento o prato dele, faço um gesto de carinho. O que tem de mais isso? Pequenos gestos do marido para a esposa. Meus irmãos, quem dá a vida, colhe. Se o grão de trigo morre, ele vai dar fruto. Então, o Senhor me falava muito isso. O bom pastor dá a vida